Meus amores, tia Lorena está aqui para gravar mais uma aula de geografia. Assim como eu, acho que você está interagindo aí na tecnologia do campo, né? A gente falou isso na aula anterior. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar de máquina, né? De algumas máquinas que tomaram aí o lugar do trabalho humano. Será que é legal? Será que não foi? Será que prejudicou? Será que aumentou a questão da safra da agricultura? Então nós vamos descobrir agora. Vamos lá? Nossa aula de hoje vai começar na página 154, ok? Máquinas agrícolas. Por favor, peço a vocês, né, que peguem o marcador e vão marcando os pontos principais. Vamos lá. A partir do século, que século é esse, amores? Vamos analisar. 19. Surgiu o primeiro trator. Eu acho que dá para você ver aí na imagem, né? Impulsionado por um motor movido por combustível, inicialmente pela queima do carvão ou lenha, chamado máquinas a vapor. Isso aí, gente, é tão antigo, inclusive os trens utilizavam isso, tá? Os maquinários agrícolas antigos eram difíceis de ser produzidos e extremamente raros. Por conta disso, apenas os produtores mais ricos podiam utilizar esse tipo de implemento, ficando a cargo dos trabalhadores braçais a maior parte do trabalho agrícola, ou seja, faziam bem pouco parte, né? Com o desenvolvimento de pesquisas, o vapor foi substituído por combustíveis fósseis, em particular o óleo diesel, que possibilita mais força ao maquinário. Os maquinários agrícolas se desenvolveram especialmente depois da Revolução Verde. Lembra que a gente falou dela na semana passada? E atualmente vão além de tratores. Um exemplo do maquinário atual são as colheiteiras. Olha, gente, colheitadeiras, consideradas verdadeiras indústrias sobre rodas. Tia, por que a senhora está dizendo isso? Porque assim que a máquina passa, ela já colhe, ela já separa o que presta e o que não presta. Olha que interessante. Uma vez que retiram um produto do solo, ó, o que a tia Lorena está falando, tá? Passo o traço aqui, um exemplo, até o final. Pronto. Ó, uma vez que retiram um produto do solo e em seguida realizam uma série de processos de limpeza e separação de impurezas, enquanto continuam rodando pelo campo fazendo a colheita. Todos os anos, em feiras e implementos agrícolas, são apresentados lançamentos de maquinários agrícolas, que combinam diversas tecnologias com o objetivo de melhorar o trabalho agrícola, né? Então, gente, é muito caro essa produção dos maquinários. Página 155. Tecnologia em sementes, fertilizantes e defensivos. A gente falou de máquinas, vamos falar de sementes agora. O melhoramento genético de sementes passou a existir após o surgimento da agricultura, porém foi potencializado pelo uso das tecnologias do campo. Esse melhoramento possibilitou alguns tipos de vegetais que ocorriam apenas em lugares específicos, que pudessem ser plantados e cultivados em outras regiões do planeta. Além disso, os cientistas criam sementes e que são mais resistentes à estiagem e a determinados tipos de pragas e doenças. Essas sementes são conhecidas como sementes transgênicas. Tia Lorena, por quê? Porque ela combate mesmo as pragas, tá? Com o crescimento das populações e a maior necessidade de mais áreas para o cultivo, os pesquisadores, passo o traço nessa parte também, desenvolveram fertilizantes artificiais que aumentam a fertilidade do solo. Esses fertilizantes podem ter origem orgânica, como restos de plantas e fezes de animais, ou química, produzidos a partir de recursos minerais extraídos dos subsolos, denominados minerais. Já os defensivos agrícolas, agrotóxicos e pesticidas, formam um grupo de produtos químicos e biológicos, usando-os no controle de plantas e seres vivos, considerados nocivos às criações e às plantações. Para combatê-los, foi criados produtos específicos para cada tipo de situação. Entre eles são 3, né? Você pode até estar colocando aqui do lado, importante. Inseticida, utilizado para controlar insetos. Fungicidas, utilizados para combater fungos, bactérias e vírus. Herbicidas, utilizados para controlar as plantas daninhas, né? Tudo isso prejudica a plantação. Com a lupa na mão. Atualmente, graças ao desenvolvimento tecnológico, podemos ter em nossas mesas alimentos de diferentes partes do planeta. Pesquise 3 alimentos. Ó, esse aqui é clássico, tá, gente? Caderno. Pesquise 3 alimentos entre verdura, legumes e frutas que são consumidos em sua casa e que têm origem em outras partes do mundo. Resiste em seu caderno o nome desses alimentos e o lugar de onde vieram. Somente isso. Aí o que você vai fazer? Coloca página 155 com a lupa na mão. Aí você registra, ok?
Importância da meteorologia. Tia Lorena, o que isso tem a ver com a agricultura, né? Com a plantação? Vamos ver, gente, o que tem a ver? A atividade agrícola é influenciada por características naturais, principalmente relativas às condições de tempo, atmosféricos e de clima. O plantio e a colheita muitas vezes dependem dessas condições para serem realizados. Há muito tempo, pesquisadores têm se dedicado a conhecer o comportamento do tempo, atmosférico e o clima. Esse estudo tem como objetivo prever como serão as características futuras do tempo atmosférico e o clima para um determinado local. Essa atividade é denominada meteorologia. Graças aos avanços tecnológicos, hoje conseguimos entender melhor os fenômenos climáticos e fazer previsões meteorológicas mais precisas, aos quais contribuem para as atividades do campo. Gente, aqui eu tenho 3 tipos dela, né? São alguns das dicas que podem ajudar os trabalhadores do campo em muitos aspectos, tá? Para saber mais, está falando um pouquinho de agrometeorologia. Tia Lorena, o que é isso? Estuda o quê? Elementos climáticos, os solos e os seres vivos, né? 3 coisas ao mesmo tempo. Você vai ler aí um pouquinho sobre isso, tá? E a gente vai para o sistema de irrigação, que você já viu. O que é o irrigar? Irrigar para ter uma plantação boa, né? Então você vai ler aí também, marcando os pontos principais. E eu queria chamar a atenção para esta imagem. O que você consegue ver? Ah, eu consigo ver vários pontinhos pretos misturados. Nessa imagem de satélites, os círculos que podemos observar são produções agrícolas que ficam na Arábia Saudita e que só são possíveis devido à irrigação. Olha aí, gente, que interessante. Né? Tudo isso com base do estudo, tá? E aqui está falando mais algumas coisas sobre a irrigação que eu quero aí que você leia em casa para fazer a atividade de casa. Que atividade é essa, tia Lorena? É isso aqui. Com a lupa na mão, pesquise um impacto positivo e um negativo. Ó, 2 coisas que eu estou falando, positivo e negativo. Pela irrigação em nosso país, registre em seu caderno quais são esses impactos e onde eles ocorreram. Município, unidade federativa ou região. Depois propõe uma solução para evitar um impacto negativo causado pela irrigação. Isso aqui é a segunda atividade avaliativa. Primeira, né? Você vai primeiro ler de novo, pesquisar de novo, passar traço em pontos principais para depois fazer a atividade de casa. Certo? Dúvidas, você já sabe onde me encontrar, a tia Lorena está aqui para ajudar, né? E falar sobre tecnologia e irrigação sempre é algo bom. Por quê? Porque a gente não se prende em um determinado local, né? As pessoas dizem que a gente tem que ficar... Não, a plantação ela só dá no sertão. Será que é isso? Acho que não, né? Um pouco meio diferenciado. Então, tudo é na... Então, tecnologia, né? Toda tecnologia voltada para o campo, ela traz algo satisfatório, né? Claro que, na maioria das vezes, as máquinas estão sendo substituídas pelos trabalhos humanos. Meus amores, essa foi nossa aula de geografia. Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra na próxima aula.